Estamos ao vivo. Vou colocar a musiquinha aqui. Esperar o pessoal entrar. Só arrumando aqui a câmera. A gente vai falar um pouquinho agora sobre ansiedade, solidão em meio à quarentena. Agora eu vou mandar aqui. Esperando o pessoal entrar. Perfeito, agora vamos aguardando. O Léo entrou. A gente está dando só um tempinho para o pessoal entrar, Léo. Vou apresentar ele enquanto isso. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. O Léo, que ele é enfermeiro e budista. E há mais de 6 anos ele vem estudando comportamento das pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre solidão e como eu estou me especializando, então eu estou voltando os meus campos de estudo para a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, que está muito presente, a ansiedade e a solidão nesses tempos. Vamos esperar um pouquinho, já está entrando. Opa, Léo, tudo bem? Aê, tudo ótimo. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. E você? Perfeito. Vou só colocar o fone aqui Ótimo. para não ter nenhum ruído. Perfeito, meu amigo. A Júlia entrou. A Gabi também. Ótimo. Estou divulgando aqui nas outras redes que a gente está online. Ótimo. O Maneiro. pessoal já ia entrando. Isso. Você divulga pelo seu story? Não, pelo Face e maneiro. pelo WhatsApp, que a gente tem alguns grupos. A Manu Maneiro. entrou. Maneiro. Ontem eu vi que você também estava online, e você estava online aqui no Instagram e no Facebook. E no Facebook. Tem como ser feito? Isso, a gente está entrando assim, ó, a gente entra todos os dias às 21 horas no Face e no Insta, aí a gente usa aparelhos separados, a gente usa aparelhos diferentes. Aí a gente entra no YouTube também, só Que que maneiro. como o YouTube a gente ainda não tem os inscritos, aí ele fica só salvo depois, a gente salva ele fica tudo salvo lá. Aí a gente está Maneiro. fazendo todos os dias às 21 horas, a gente está fazendo como se fosse uma pequena palestra, um exercício mesmo, dando uma aula. Que maneiro. Pessoal. Parabéns. Obrigado. E agora a gente está, né, batendo um papo aqui, conversando. A ideia é ter lives também, mais lives durante o dia, que aí estimula o pessoal a ficar em casa assistindo a gente falar, né? Com certeza. Mas aí, me Certíssimo. conta um pouco aí sobre a sua trajetória, me conta aí, vamos... Pô, conversar. cara, muito maneiro, porque antes da gente estar falando aqui, até eu vi seu WhatsApp falando que você já estava online. Eu tinha acabado de ouvir um direcionamento que a gente tem um presidente do budismo aqui no Brasil, né? E ele falando exatamente do nosso comportamento aqui dentro dessa quarentena, qual é a nossa posição, o que a gente tem que fazer e tudo. Igor, eu estou ouvindo muito meu eco. Tá voltando? Vê se melhorou. Eu acho que... Não, continua ainda. Será que é um outro aparelho? Não, eu só tô com um. Às vezes acontece isso do eco mesmo. Então... Talvez eu pego o outro microfone. Não, tá de boa. Vou pegar o outro fone aqui. Ele...
Liqueiroz. Agora, eu só não te ouço, Igor. Ah. Vamos testando os fones. Tá me ouvindo agora? Te ouço e sem eco. Perfeito. Não, Então, com eco. então, Mas tudo bem, vamos lá. Mas alguém tá ouvindo eco? Como é que tá o som pra vocês, saindo pra vocês? Mais importante. Será que eles Tá estão todo mundo escutando normal, eco? então. Bom, Então vamos lá. Vamos seguir. E aí, cara, e ele estava dizendo que a nossa maior postura agora é incentivar isso que você está fazendo. Lives, fazer com que as pessoas tenham entretenimento e incentivar. Tá com eco. Ana Bacos disse que tá com eco. Será que é o meu? Eu acho que pode ser o seu. Dá uma olhadinha. Porque às vezes tenta... Deixa eu ver. Ver se tá melhor assim. Estamos ouvindo Deixa bem. o meu fone. Vocês estão escutando aí com eco, por favor? Tá ouvindo eco. Tem um delayzinho também. Então demora mais ou menos 10 segundos. Vamos ver. Travou. Travou. O meu. É o seu, Bom, desculpa, gente. Ontem eu fiz uma live e estava tudo certo, mas fiz sem fone. Eu acho que assim fica melhor. Acho que assim a gente consegue... Então tá tranquilo. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Bom, e aí ele estava dizendo, ele chama Miguel Shiratori. Ele é o nosso presidente aqui no aqui no Brasil, né? E aí ele estava falando exatamente isso, direcionando nós budistas a fazer esse entretenimento para que a gente possa cuidar das pessoas. Porque por mais que a gente esteja ilhado com a nossa família, o tédio do convívio, de não fazer nada, de não encontrar com outras pessoas, sair de casa, a nossa cabeça cria a ansiedade, cria a solidão, e a gente precisa estar fazendo alguns incentivos. Então, é isso, né? Fazer esse movimento é muito importante. Então, eu achei muito interessante, porque na minha parte de story, eu devo ter, nesse momento, mais ou menos umas 10 pessoas que estão ali em live, né? Então, é bem interessante isso. Legal. Tá sendo bem incentivado as lives, né? Que aí o pessoal tem um incentivo maior, é isso mesmo, de fugir do tédio e ficar realmente em casa ao invés de fazer outra coisa. Exatamente. Se colocar em risco, né? Exatamente. Parabéns aí. Bom, a minha trajetória... A minha trajetória é a seguinte, eu comecei a trabalhar, né? Eu era uma pessoa muito egocêntrica, e aí eu comecei a trabalhar eu sou enfermeiro, né? Formado em enfermagem, e aí eu comecei a perceber o meu círculo de amizades após a minha entrada no budismo. E aí, quando você vai fazendo a sua meditação, você vai entrando numa questão que é de dentro para fora. E aí eu comecei a enxergar a sociedade de uma forma totalmente diferente de como eu enxergava. E aí me deu o insight de começar a pesquisar sobre pessoas, sobre comportamentos, e desde então eu venho fazendo isso, né? Faço análise há 6 anos, e a meditação e a prática do budismo me fez dar de frente de como a sociedade está caminhando. Então, eu me percebo, né, indo contra esse fluxo. Então, me vejo aí fazendo um papel para que as pessoas possam se perceberem também, para que a gente possa, cada um no seu jeito, cada um da sua forma, caminhar juntos para um único objetivo, né?
que é o bem comum, o convívio em sociedade. Uhum, legal. E como que a gente consegue, pela visão do budismo, trabalhar a questão da solidão, né, principalmente nesse momento, né? Que a gente meio que... algumas pessoas estão confinadas com suas famílias, mas tem outras pessoas que estão confinadas totalmente sozinhas. Então, ela não tem com quem conversar, ela tem essa solidão mesmo e essa ansiedade, que é esse medo de a gente não sabe até quando vai durar e como que vai acontecer, quais são os próximos passos, a gente não sabe, a gente está bem no escuro mesmo e dá essa ansiedade, isso é normal. E como que a gente pode lidar com isso? Bom, antes da gente falar de como lidar, eu quero só colocar aqui, Igor, por favor, se você me der essa licença, Com certeza. que é uma questão seguinte que a gente precisa perceber. São duas coisas. O que é a solidão e qual o momento que nós estamos agora, né? Que é uma coisa bem ímpar, assim, é totalmente diferente do nosso normal. E como vai ser o mundo após coronavírus? Bom, segundo as projeções que eu venho estudando, que eu venho vendo, agora, esse tempo que nós estamos em casa, que é a semana passada e essa semana, se a gente não ficar em casa, o pico de contaminação, né, de pessoas precisando de hospitais, vai ser muito maior. Então, se a gente se manter em casa, o pico, aquela curva, ela vai descer e vai ser menos pessoas, mas ao longo do tempo, e aí vai ter o suporte. Esse é o primeiro questão que as pessoas têm que ter em mente. Então, vamos ficar isolados? Sim, precisamos. Nesse momento é necessário. Bom, e o que é isolamento? Esse isolamento que nós somos obrigados a ter, ele está sendo estudado por todas as pessoas e, ao meu ver, eu vejo que a gente precisa de ter a interatividade física. Então, por exemplo, eu sou casado, eu moro com meu parceiro, e assim, a gente lidar diariamente vendo Netflix, a gente fazendo, né, mexendo nas redes sociais. E a gente não se... Quando eu deparei com isso, eu vi que a gente estava cada vez mais conversando. Então, hoje, ontem à noite, nós ficamos conversando, batendo papo, nossa, por horas. E aí, hoje, a gente acordou muito melhor. Então, se hoje a gente está em casa e eu tenho a chance de ter outras pessoas dentro da minha casa, procure bater papo, procure a fazer jogos, a gente conversar, enfim, cozinhar junto. Isso é muito importante. Esse contato físico, porque a gente não está tendo com outras pessoas. Quem está sozinho, né, e queira, né, e precisa estar sozinho, o melhor jeito é ela estar entrando em contato com as pessoas fazendo live. Então, hoje a gente tem um Zoom, a gente tem um Instagram, a gente tem um WhatsApp, que ele pode estar chamando um amigo e ver esse amigo. Melhor do que ficar ali conectado. Porque aí entra na minha questão do que é a solidão. Porque nos meus estudos a gente vê que o mau uso das redes sociais, né, que as pessoas estão ali cada vez mais conectadas, o cérebro ele tende a entrar no automático. Então, nesse automático, esse mau uso, você sai do... Existem pesquisas que mostram que o cérebro, você fica variando entre as 3 plataformas que, numa velocidade tão rápida que você mesmo não percebe. Então, você está ali no WhatsApp, entra uma solicitação do Instagram, você automaticamente entra no Instagram. E aí você vê aquela solicitação e você começa a olhar o seu feed. Responder, a ver, dar uma olhada, entra no story, ver se tem alguma coisa nova. E aí entra, sei lá, TikTok. E aí você vai para o TikTok, aí você viaja ali. O WhatsApp depende muito de se o fluxo está sendo, né, se as pessoas estão falando. Se não está, você acaba voltando para o Instagram, para o TikTok, enfim, para outras mídias, Facebook. Então, aí está o perigo, porque a gente perde muito tempo do nosso dia dentro das mídias sem produção. Então, você não está produzindo algo ali. Você somente está passando o seu tempo.
E o que está sendo colocado ali pelas pessoas? Momentos de vida delas. E você acaba tendo, porque isso é normal, é do humano, você projetar, porque o cérebro não sabe o que é ilusório e o que é real. Então, aquilo que você está vendo ali, você está acreditando que aquilo seja real, né? Por exemplo, quando você posta uma foto no seu Facebook e você fica esperando as curtidas, quantas curtidas vão ter, né? Você está naquela expectativa de um tempo que não existe. E aí gera ansiedade. Então, qual é, nesse meio, a forma de você encarar esse uso? O TikTok está numa campanha interessantíssima. E agora, a projeção que o Brasil, né, abriu um parênteses, o TikTok é uma nova plataforma, né, que está sendo bem divulgado, e o Brasil está quase em primeiro lugar de baixar esse aplicativo. E ele está com uma ação muito interessante. Depois que você fica em torno de 40 minutos, o próximo vídeo que você vai ver é do TikTok te pedindo para ir fazer uma atividade física. Então ele te dá um alerta. É bem interessante. Quem está aí dentro, aí, viajando, deve ter visto aí. Bom, então o que a gente precisa hoje, nesse momento, não é que o celular e as mídias sociais seja ruim. O que a gente precisa ter é de como a gente vai utilizá-lo. Então, o que a gente está fazendo do nosso tempo? E isso está gerando ansiedade cada vez mais naquele momento que eu estou ali e que eu vejo um corpo que não é meu e eu tento ter aquele corpo, isso causa uma ansiedade, uma solidão, uma projeção de uma coisa que a pessoa fica angustiada. E aí ela está cada vez mais distanciando dela mesma. E aí ela causa esse distanciamento, ela acaba tendo, aí por mais que ela esteja distanciada dela, ela começa a falar coisas que talvez não... que as plataformas hoje já estão dando uma voz ativa. Né? As pessoas estão cada vez mais tendo chance de falar tudo aquilo que quer. Bom, então, com esse, que antigamente a gente não tinha essa voz, né? Antigamente a gente tinha que aceitar tudo aquilo que estava sendo dito, era mais numa rodinha. Bom, então isso está gerando as pessoas ficarem cada vez mais surdas. Então eu não ouço mais o outro. Eu não dou a chance de ouvir aquilo que o outro está querendo dizer para mim. Então, vamos lá. Eu estou distanciando de mim. Eu estou ficando cada vez mais isolado, ilhado, porque eu não quero dar oportunidade para as pessoas de falarem comigo. Não sei se você já deparou de conversar com as pessoas. Eu tenho 34 anos. Eu converso com pessoas de 25 e tudo. Cara, é quase 100%. De 10, 8 não te ouve. Você fala, ela já tem uma opinião formada, porque ela já deve ter lido sobre aquilo, mas ela lê uma primeira notícia, ela não quer saber mais do resto. Ela acha se é certo ou errado, e ela já toma aquilo como opinião e ponto. Então ela não é mais aquela pesquisa que tinha antes, não é aquele aprofundamento, aquela verticalização desse conhecimento. Exatamente. Então, o que ela faz? Ela se posiciona diante das redes sociais e ponto. Aquela é a opinião dela. Então, ela não quer... Porque, assim, o que eu acho que é uma ideia? Isso que eu estou falando aqui não é que seja verdade, é o meu ponto de vista. Então, é uma pedra. De acordo que eu vou conversar com você e que as pessoas também estão falando aqui pra gente, eu vou lapidar essa minha ideia. Através dos meus estudos, dos meus atendimentos com as pessoas, as conversas e tudo. Então, eu vou lapidando. Não é que aquilo que eu estou dizendo está certo. Então, eu tenho que estar aberto a isso. Bom, então, eu estou distanciando de mim, eu estou ficando isolado, e tem um grande problema. Essa passagem de tempo que quando eu estou ocioso e que eu não produzo. E aí essa não produção me deixa com mais preguiça,
me deixa cada vez mais com vontade de não encontrar fisicamente. Então, por exemplo... também, né? Oi? É a questão. E fica frustrado porque você não conseguiu produzir o suficiente, aquilo vai gerando uma ansiedade. É muito interessante essa parte que você falou, principalmente da pessoa que fica observando o feed, observando a vida dos outros. Porque acaba que, por mais que a gente não queira, mais seja inconsciente, há aquela comparação da minha vida com a vida da pessoa. Exato. E a gente não percebe, porque quando a pessoa posta, ela está postando meio que o palco dela. E a gente compara com a nossa vida. E a nossa vida tem a parte de palco, mas tem a parte dos bastidores. E acaba que a gente compara tudo só com o palco da pessoa e pensa, nossa, mas por que aquela pessoa é só feliz? Por que aquela pessoa só posta foto feliz e eu não sou assim? O que tem de errado comigo? Então, inconscientemente, a gente acaba entrando nessa espiral e acaba trazendo isso cada vez mais forte pra gente e comparando com o palco dos outros. Isso deixa a gente extremamente frustrado. Por quê? Porque você nunca vai conseguir chegar a esse padrão de felicidade, chegar a esse padrão de corpo, você não vai conseguir. Por quê? Porque são coisas difíceis. Às vezes a pessoa, ela passa ali o dia inteiro ruim e ela posta uma foto super feliz. Aí você pensa, nossa, ela ficou feliz a vida inteira. Mas não é. A vida é feita de altos e baixos. E quando a gente vê muito Instagram, Facebook, redes sociais, a gente não vê os baixos, só o alto. Então é importante a gente não comparar a nossa vida com o palco dos outros. Cara, Igor, interessantíssimo, cara. E eu moro no Rio, né? E outro dia eu na praia, uma menina mega plus triste, cara. Nossa, uma cara muito depressiva, triste, você viu pelo corpo dela. E ela, na hora que ela chegou ali em Ipanema, ela estava caminhando. E não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, né, mas tem uma parte ali que é entre Copacabana, que vai chegar ali no Ipanema, passa pelo Arpoador. Então você não vê a praia, e quando você dá de cara com a praia, você já vê os dois irmãos, o Vidigal e tal. E ali é um bom ponto para tirar uma foto. Beleza. Essa menina vindo pela rua, onde não dá vista pela praia, ela meio malzinha. Quando ela viu dois irmãos, ela se virou com uma cara de tédio. Aí se arrumou, mexeu o cabelo e tirou a foto. E aí, quando ela tirou e fechou a cara novamente, olhou e não gostou e tirou outra, ela deve ter feito isso umas 3 vezes. E eu reparando, eu falei, cara, olha isso, é o que eu reparo. Quando você vê a foto no Instagram, você está vendo só aquele momento de 1 segundo que ela está sorrindo. E que, na verdade, tá todo mundo na merda, sabe? Desculpa, mas mas é isso. Então, assim, quando eu me startou a olhar as redes sociais, o mau uso, foi quando, cara, eu estava na merda, aqui no Rio de Janeiro, sem grana, trabalhando muito, querendo sobreviver. E aí eu vi, assim, sei lá, umas 5 pessoas na minha timeline viajando para coisas paradisíacas, sabe? Praias e tal. Caraca, onde essas pessoas estão arrumando dinheiro? Porque eu vejo que essas pessoas são mais fodidas que eu. E onde que ela está arrumando dinheiro para isso? E eu aqui trabalhando igual um condenado. Então eu fui ver assim, cara, talvez ela tenha juntado durante 1 ano o dinheiro para fazer aquela viagem, coincidiu daquele dia, na minha timeline, 5 amigos meus ter feito isso. E não quer dizer que a minha vida está pior do que a deles, sabe? Então, é esse paradigma que a gente entra nas redes sociais. Evitar essa comparação, né? Com certeza. Então, aí causa essa solidão. E aí, continuando naquilo que a gente estava dizendo, a gente começa a comparar a nossa vida nas redes sociais, começa a ver ali na timeline, perder tempo, não produzir, e aí você se encontra frustrado, isolado, ilhado, sem ouvir, e aí a gente acaba cada vez mais não nos conhecendo, porque a gente está numa prospecção de vida do outro. Então, a minha maior solução, eu vejo nisso, é a gente começar a se perceber. A gente começar a olhar para dentro e ver quem é o Léo, quem é o Igor.
E ontem eu vi a sua live, né, você falando de chakra e tudo, é muito importante isso. Independente da religião, independente da prática, independente de tudo. Quando você reza o texto, você está meditando. Né? A prática de repetição é um mantra. Né? Então, você também está meditando. Então, vamos dizer que a meditação é a salvação do mundo. É como você medita, é como você se conecta, né? Então... Isso é bem interessante, até que a gente estava falando ontem, a questão de que a meditação é totalmente diferente de religião. Tanto que todas as religiões, cada uma tem um jeito de meditar. Fato. O sofista tem um jeito, o católico tem um jeito, o budista tem um jeito. Todo mundo tem um jeito de meditar e todo mundo medita. Só Sim. que tem essa diferença que eles não falam meditar. Meditar é uma palavra. Sim. Então, cada um chama de uma coisa. Sim. Só que essa percepção é muito interessante. E a percepção desse isolamento é muito interessante também. Porque às vezes a gente está dentro de um lugar com várias pessoas e a gente está completamente isolado ali dentro. Então, quando a gente se isola, às vezes a gente se isola, que nem você falou, por estar afastado de si mesmo. Sim. Então a gente meio que perde a essência, a gente perde esse alinhamento, a gente fala muito, eu trabalho com mesa radiônica também, então tem muito questão do alinhamento da consciência divina, que é o quê? Nossa, é algo místico? Não, é você alinhar com o seu propósito, você alinhar com quem você realmente é. Quando está desalinhado, você se afasta. Por quê? Porque você não está sendo quem você realmente é. Você está sendo algo que é ou para mostrar para os outros, que nem a menina que tirou a foto. Ela está sendo algo que ela não é. Para quê? Para mostrar para os outros. Então ela está desalinhada. E essa pessoa precisa pedir muita ajuda. Porque na cabeça dela, ela precisa, o padrão de felicidade dela tem que estar o mesmo padrão das pessoas que ela vê no Instagram. Por isso que ela pode estar mal e ela tira foto. Porque ela não conseguiu compreender que aquela pessoa que está só feliz, ela também está triste. E ela quer ser a pessoa que está só feliz, então ela só vai postar foto feliz. Sim. Então é bem interessante a gente ter essas percepções, né? Que não é todo mundo que fala isso tão abertamente. Isso fica meio Sim. velado hoje em dia, né? Exato. Hoje parece que é um pecado você dizer que você tem problema. Parece que tem pecado você falar que você está tendo decepções, e não é isso, né? A questão é que todos nós passamos por decepções, todos nós passamos por momentos de altos e baixos. Isso é a vida. Outro dia eu vi um jovem falar comigo assim, caraca, esse mundo não tá, o mundo tem que parar, pô, a vida está muito difícil, eu só me escoço. Cara, calma, a vida é assim. A vida, a hora que você está aqui passando dificuldade, a hora que você chegar aqui no topo, você fala, caraca, eu consegui. E aí você vem, curte esse momento, tranquilo, aí depois você vai subir uma outra montanha, outra dificuldade, outro desafio. A vida é assim. Né? Mas tem uma... Por favor. Pode falar, desculpa. Não, eu ia te contar, linkando o que você disse lindamente. Eu postei um vídeo recentemente falando com umas pessoas que você vai entrar no seu feed de notícias, o que você mais vê? Empreende, você precisa ficar rico, como você conseguiu, como os meus clientes conseguiram faturar 100 mil reais em um mês, 6 em 7 e tal, e começa a falar, cara, as pessoas estão em busca de uma riqueza e que não é que ter dinheiro seja ruim, mas a busca incessante do dinheiro, que o foco é o dinheiro, é o grande problema. Porque você faz aquilo que você ama, né? Você faz esse seu atendimento e tudo ótimo. Bom, se você está focado em dinheiro, cara, dificilmente você vai crescer. Porque o seu foco ali é dinheiro. Você vai olhar para aquela pessoa e vai pensar numa nota de 100 reais. Você não está trabalhando ela no espiritual. Você está trabalhando o dinheiro que está trazendo para você. Se a gente mudar o nosso foco, que o nosso foco é ajudar as pessoas, que toda profissão, até o ator, quando ele vai se apresentar, ele vem para se apresentar num teatro, é para entreter a plateia.
O objetivo deles é esse. Então, tudo... Ah, não, mas eu não gosto de pessoas. Tudo bem. Você vai trabalhar com o quê? Ah, eu trabalho com papéis. Eu sou contador. Ótimo. Você está fazendo uma contabilidade para uma empresa. É para alguém. Então, a nossa profissão, ela gira em torno de prestar serviços para alguém. Então, se a gente focar nisso, que é ajudar as pessoas, cara, o dinheiro vem por consequência. Com certeza. Né? Então, as pessoas, até outras, vieram falar comigo, uma pessoa, né, veio falar que eu estou desencorajando as pessoas a não empreender. E não é o meu foco. O meu foco é falar com que nem todo mundo serve para o empreendimento. Eu, por exemplo, eu não sirvo para empreender. Eu já tentei 2 vezes, cara, e não deu certo. Porque eu gosto da carteira assinada, eu gosto do compromisso, eu funciono assim, eu sou metódico. Então, eu preciso disso. Então, eu sofri tanto na busca do empreendimento, do empreendedorismo. Cara, foi bom, foi ótimo, eu me conheci, mas me trouxe uma angústia muito grande, sabe? Então, as pessoas precisam se observar diante desse fato. Aquilo que é bom para Você vê, cada pessoa, ela trabalha de uma forma, trabalha melhor de uma forma. E eu acho que a grande questão hoje é que as pessoas, até em questão de escola, a escola, ela testa através de prova. Por exemplo, eu não funciono através de prova. A prova para mim, se eu não estou afim, eu zero a prova, para mim tanto faz. Por quê? Porque não estou afim. Eu posso saber aquilo, mas eu não estou afim. E eu sempre fui assim. Então, sim, a questão de medir por prova é você consegue resultado com um tipo de pessoa, com outros não. Então, tem esse problema estrutural mesmo de sempre as pessoas pegarem um modelo e querer aplicar em todo mundo. Vamos só... a Manu escreveu aqui, ó. O problema é que as pessoas acham que os problemas nunca terão fim. Aí auto-isolam e acaba comparando as coisas que vêm das redes sociais alheias, aí se vitimizam. Porque ele pode ou não. Super interessante, Manu. É isso mesmo. É isso aí. E é muito legal o que eu queria falar, é que trazer um pouquinho da medicina chinesa. Eu trabalho com acupuntura também. Legal. E na medicina chinesa a gente tem 5 movimentos. Aí, cada elemento, a gente tem o fogo, a terra, o ar, o metal e a água. São os 5 movimentos da medicina chinesa. Cada um é responsável por um sentimento. Então, um é a euforia, a alegria, a tristeza, a gente tem o medo, a gente tem a preocupação, a raiva. E o que acontece se você tiver mais um ou não tiver um deles? Você desequilibra. E esse exemplo é o mais próximo que a gente consegue dizer que a vida não é ser feliz. A vida é plenitude. O que é plenitude? Plenitude é felicidade, tristeza, preocupação, raiva, tudo na medida certa. Por quê? Porque eles se autoequilibram. Não existe fogo se não tiver uma madeira. Não existe para apagar o fogo precisa da água. Só que não existe água se ela não nascer do metal, que ela vem do fundo da terra. Então é tudo é um ciclo mesmo. E esse ciclo é o ciclo de alegrias, de tristezas. E quando as pessoas não têm contato com um sentimento, vamos dizer assim, ó, hoje é muito... por exemplo, a tristeza. Hoje a tristeza é muito mal vista pelas redes sociais. E quando ela é mal vista, as pessoas não querem sentir tristeza. Então elas não mostram que elas estão tristes. O que acontece se você não tem contato com a tristeza? Quando você sofrer, por exemplo, um processo de luto, que é uma tristeza muito grande, você não vai ter, entre aspas, aí, falando bem superficial, anticorpos para lidar com essa tristeza. Então, o luto vai ser muito severo, vai te dar uma pancada tão forte que você vai entrar numa depressão tão profunda que vai ser muito complicado um processo de terapia para te tirar dali. Então, é muito importante a gente ter contato com todas, absolutamente todas os sentimentos, todas as sensações e a gente conseguir trabalhar da melhor forma com isso. E isso é a plenitude. Então, que nem a Malu falou, as pessoas se vitimizam. Por quê? Porque ela vê um ideal utópico que foi criado pela rede social hoje em dia, sim, que a mídia cria ela vende muito bem, né? Esse ideal utópico e as pessoas querem seguir isso. Então elas não conseguem, isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando medo e elas vão se isolando. É muito importante ter um pouquinho dessa compreensão do porquê que você está se isolando.
Por que você se isolou? Por que você está ansioso? Se você falou um pouquinho sobre o isolamento, eu vou falar só um pouquinho sobre ansiedade para explicar. Eu gosto sempre de explicar isso, porque não esse processo de construção do pensamento não é muito bem, não é nada explicado, por exemplo, na escola, e é muito importante, isso deveria ser antes da matemática. A gente saber o que é ansiedade. Ansiedade é um medo de algo não palpável. O que é ansiedade? O que é medo? O medo é quando, eu tenho medo dessa caneta, então é algo palpável. Eu sei do que eu estou tendo medo. Agora, se tem um ladrão que pode entrar na minha casa, eu fico ansioso. Por quê? Porque ele pode entrar e ele não pode entrar. Vai ser agora, vai ser daqui um mês, vai ser daqui 2 dias. Então, tem gente que está sempre, todo momento, com todos os sensores ligados, pensando, vai entrar alguém aqui. Então, eu tenho que ter uma faca embaixo da mesa, eu tenho que ter uma arma escondida ali. Por quê? E se entrar alguém, eu não sei o que vai acontecer. E esses sensores ligados te gasta muita energia, você fica totalmente sem energia. Por quê? Porque você tem que estar todo momento prestando atenção a cada barulhinho. Será que é um ladrão? Será que não é? E isso é ansiedade. Esse medo do subjetivo é ansiedade. Então é bem importante a gente saber como é desenvolvido esse sentimento, o que acontece, por que a gente está se sentindo assim. E que nem você falou, a mesma coisa do isolamento, a gente sabe o que é, como é que ele funciona, como é que ele surge. Excelente. Cara, e você falou uma questão de ladrão, né? E eu não sei se vocês todos que estão aí nos assistindo concordam. Mas aqui no Rio de Janeiro, a maioria das pessoas com quem eu conversei, que eu conheço, a maioria, cara, vamos dizer ali, 9 em 10, 9 pessoas foram assaltadas. E essas 9 que foram assaltadas, elas acreditavam que iam ser assaltadas. Ah, que legal. Porque é uma questão... esse que legal meu é muito estranho, né? Que legal, depois eu explico o que legal. Só pra... Mas a pessoa, ela fica nessa... Bom, você passa na rua, as pessoas andam com a bolsa aqui, colada no corpo. Essas são mais propícias de serem roubadas, porque o próprio ladrão, o pivete, tudo, ele sabe quem ele vai roubar, porque é a pessoa mais tensa, porque ela tem mais chance de entrar em pânico e não saber o que fazer, tipo reação, de bater e tudo. Olha só, eu não estou querendo dizer que todas as pessoas que estão roubadas, aquelas que temem, não é isso. É preciso temer. É preciso... A gente mora aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que ter muita atenção no horário que vai sair, tudo. Né? Ter atenção. Mas a questão é, quando você mais tem medo de ser roubado, é a chance de você ser roubado, que parece que é uma atração de Paganini de Buffy. Uhum. É muito interessante isso, que é a questão da vibração, da intenção. Quando a gente está com essa vibração do medo de ser assaltado, você vai atrair o medo de ser assaltado. O universo só diz sim. Eu tô com medo de ser assaltado. Ele diz sim, medo de ser assaltado, assalto, vai. Aí joga o assalto. Então, mais ou menos é assim. Amanhã a gente vai estar... Só dar um parênteses que a Ana está aqui, que ela falou, a física explica que a gente cria a realidade. E muito legal que amanhã a gente vai estar falando, eu e a Ana, a gente vai estar fazendo uma live também nesse horário, falando da espiritualidade no auxílio do equilíbrio emocional. Então, a gente vai trazer um auxílio também nessa questão e vai explicar um pouquinho sobre essas intenções. Então, também é bem legal. Já linkou tudo aí. Tá vendo? Chamada para amanhã. Mas, cara, e o melhor de tudo, a gente voltando à nossa questão do isolamento, da solidão e ansiedade, o que eu vejo que é mais preocupante, Igor, eu me arrisco em dizer que a maioria das pessoas agora que está nos assistindo, se você perguntar, você se acha? Muitas das pessoas não se acham. Não se acham. E outra, elas por mais que eu não me acho só, eu lido com muita gente, eu converso, ela não se dá conta disso. E aí mora o perigo. Porque as pessoas não conseguem enxergar nesse lugar de que as redes sociais, que o mau uso do celular está nos levando a esse caminho.
Então, o problema que eu acho é as pessoas se identificarem com isso e falar assim, será que eu estou aí nesse lugar? Se eu tiver, eu preciso me conhecer. Então, o primeiro passo para que as pessoas possam querer melhorar ou simplesmente, será que eu estou ou não, é começar a se perceber, a se conhecer, saber quem é você. E um exercício muito bom para você se descobrir nisso é a meditação. A meditação, ela pode ser essa meditação sem ser religiosa, né? A meditação que você para e simplesmente começa a observar o seu ar saindo e entrando do seu pulmão e que você tenta o máximo possível a não pensar em nada. Não é não pensar em nada, não é esse o movimento. É você simplesmente não deixar a sua mente solta. É você toda hora trazer para você. E aí sim você consegue ver a sua vida como um benefício. Você começa a ver o quanto você tem valor. E você começa a se olhar, por exemplo, o que eu fiz no meu dia? Só de você fazer um retrospecto do seu dia já é uma meditação. Né? Então, e é interessante. No nosso budismo, a gente tem dois horários de oração, que é de manhã, projetar o nosso dia, e à noite, a gente agradecer por tudo que a gente passou, e se o que eu projetei não aconteceu, qual é a minha ação de amanhã para que aquilo aconteça. Que legal. E aí Então, eu acho isso super interessante. Vamos exemplificar, porque tem gente que anota, o pessoal escreve o passo a passo. Então, ó, de manhã a gente vai projetar o nosso dia. Isso. E como que é a oração, como é que é feito, quanto tempo, que horas é? Ótimo. Então, a gente não tem horário, a gente aconselha que seja no melhor horário assim, que você acordou, né? Vamos colocar, você acordou, vai lá, vai no banheiro, lava o seu rosto e tal, antes de você pegar o seu celular, de ver o que está acontecendo, né? De redes sociais, antes de fazer o café, você para diante de uma parede branca. Você senta de uma forma mais confortável possível. Você posta suas mãos dessa forma, porque isso aqui quer dizer equilíbrio. Né? Você aí da medicina chinesa, cada dedo simboliza uma dessa força que você disse, né? As mãos em frente ao peito? Isso, exatamente, na altura do coração. E aí você existe o meu mantra, né, que é esse aqui, ó. Myoho Renge Kyo. É porque tá de trás para frente, ó. É porque tá espelhado. Myoho Renge Kyo. Isso. Legal. E aí você todo mundo conseguiu anotar, eu anotei também aqui. Ótimo. E aí vocês fazem esse mantra voltado para uma parede, recitando continuamente. Então você faz e coloca Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Se você colocar no YouTube, tem um áudio. Tem mais de 15 minutos, então você pode fazer de guiado. E aí você vai estar mentalizando o seu dia. Então, sentou, colocou a sua mão e pensa, hoje eu quero, por exemplo, vender o meu apartamento. Hoje eu quero resolver isso. Beleza. Você sentou ali e faz. E aí você já começa a pensar na sua mente que você já vendeu o seu apartamento. Então você já entra no mantra agradecendo pelo apartamento já vendido. Perfeito. Assim que você terminou, ótimo, aí você vai à noite. Aí se você vendeu, você vai agradecer, né, por ter vendido.
ou se você não tiver vendido, se foi quase ou algo do tipo, você vai estar pensando da melhor forma possível para amanhã você vender. Ah, então o que eu posso modificar amanhã que vai fazer eu... Exatamente, exatamente. O nosso budismo, ele é uma prática de exercício diário. Ele não é simplesmente uma prática religiosa de espera e de devoção. É uma prática de exercício diário. Então, por exemplo, agora, como eu disse, esse presidente aqui no Brasil, ele deixou 3 metas para a gente atingir durante a quarentena. Legal. Fazer a nossa oração, estudar a filosofia budista e incentivar 3 pessoas diariamente. Legal. Então, é essa prática que a gente vai cumprindo diariamente. É bem legal. Que legal. E a gente já está incentivando várias pessoas, inclusive eu que já anotei aqui. Que legal. Que bom. Então, que bom. ó, aí essa vertente do budismo, qual que é? A gente segue o Sutra do Lótus. Porque Siddhartha de Gautama, ele lá bem antes de Cristo, né, ele escreveu mais ou menos, tem aí registrado, 800 e alguma coisa de sutras. Por exemplo, igual ontem você estava falando dos chakras e tudo, do budismo tibetano, ele é uma linha. Só que o Buda, né, que nasceu em 1250, ele estudou todos os sutras e viu que o Sutra do Lótus é a essência dos outros sutras. Então a gente segue o Sutra do Lótus. E o Sutra do Lótus, ele tem, né, enfim, várias afirmações, várias práticas e tal, e é bem interessante. E a gente tem uma organização que é a Soka Gakkai, que ela é japonesa, e ela está em mais ou menos quase 200 países em todo o mundo. Então, a gente faz essa prática que a gente chama de Daimoku, que é essa meditação recitando mantra. Ah, aí recitando esse mantra, aí chama como? Daimoku. Daimoku. Isso. E essa recitação do Daimoku, você pode estar transformando a sua vida, você pode atingir, você pode transformar o seu karma, você passa a ter o manche da sua vida. Você falou aí dessas questões do fogo, que controla cada sentimento e tudo. No Sutra do Lótus, ele diz, quase igual a isso, mas que a gente tem os 10 estados de vida. E que a gente transita na nossa vida dentro dos 10 estados. Então, desde os estados de vida mais baixos até o estado de Buda, que é o iluminado, né? Que é o top. Então, quando você atinge o estado de Buda, né, não é que você vai fazer Daimoku que você vai atingindo. É que quando você está no momento da sua vida, por exemplo, acabei de fazer a minha recitação, você tende a estar iluminado. E aí, quando você está iluminado, aí eu saio para a rua. Aí estou com a roupa branca indo trabalhar de enfermeiro. Choveu, aí passa um caminhão e me joga uma água, eu não vou falar, ô, beijo querido, vai na luz, né? Eu vou soltar um palavrão. Então, naquele momento, eu estou saindo de casa no meu estado de Buda, e aí eu venho no meu estado de inferno, ou ira. E aí eu descarrego ali. Só que pela minha prática de recitar o Daimoku, eu automaticamente eu não fico no meu estado de ira. Você já deve ter encontrado com pessoas que, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida dela e que ela não para de falar aquilo durante, sei lá, um dia inteiro. Ela só sabe falar daquilo. Sei lá, o Bolsonaro falou alguma coisa. Falando Bolsonaro sem questão política, né? Mas é o que está na situação do momento. Fala alguma coisa, as pessoas ficam naquilo o tempo inteiro, remoendo aquilo, e não tentam fazer nada para mudar aquilo. E não é mudar o Bolsonaro, mas é mudar a sua vida, mudar o seu mundo. Então, por isso que a gente fala que a nossa prática do budismo é uma prática ativa, porque o meu objetivo de vida, o meu propósito
que é muito tranquilo dentro da nossa prática, a gente encontrar o nosso propósito, é que você entender que você faz, a gente chama de cotenufo, que é a paz mundial. Mas não é o Léo fazendo a paz em todo mundo, como o Papa, sei lá. Mas é eu fazendo o cotenufo, que é a paz mundial, no meu mundo. E legal. quando eu faço essa paz mundial no meu mundo, eu influencio as pessoas com quem eu lido a fazer essa prática também. Então, aí elas também vão fazer esse cocelho na vida delas, que é no mundo delas. E aí, sucessivamente, a gente atinge o mundo. Até por essa questão de frequência, né? Você chega numa frequência tão elevada e a gente, como poucos na história do mundo tiveram, de a pessoa, a presença dela curar os outros. E esse é o estado Buda, né? A própria presença cura os outros, a própria presença faz as pessoas se iluminarem. Tem um monte de pessoal falar que só por estar perto de Buda, eles já se iluminavam. Então, eu acho bem legal que essa questão de ser o farol do mundo, só que antes de ser farol do mundo, você tem que ser o farol do seu mundo. Pronto. Aí você consegue... E a gente entende uma parafraseando, né? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho essa xícara, ela está vazia. Essa xícara, vamos dizer que eu quero te dar um café. Se eu te der essa xícara do jeito que ela está aqui, vazia, você não vai tomar nada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso encher essa xícara de café para eu poder te dar, para eu poder te oferecer. Certo? Então, hoje, a gente está cada vez mais não querendo nos preencher para poder oferecer às outras pessoas. A gente quer jogar café nos outros, assim, Na verdade, a gente está oferecendo xícara vazia. Também. E aí, por mais linda que ela seja, de louça, porcelana, sei lá, o que seja, ela não vai matar a sua vontade de tomar um café. Ela só vai ser uma xícara vazia. Então, a nossa prática do budismo, né, que eu quero colocar aqui, da Soka Gakkai, que é voltado para o budismo de Nichiren Daishonin, a nossa prática é assim, quando você entra, você primeiro precisa se encher, se preencher, conhecer a filosofia. Só que, Igor, ela não é num retiro, num alto do monte, por favor, sem nenhum tipo de crítica. Raspar o cabelo, tirar a beleza, não. O nosso objetivo, que é o nosso desafio, é ser iluminado, é ser Buda em meio ao caos. Legal. Em meio à minha habilidade. É bem a flor de lótus mesmo, né? Tá entendendo? E é na lama florescer. Então, não adianta eu ir para o monte e estudar lá durante 10 anos, isoladamente. Eu atingi a minha iluminação. Ok, que ótimo. Mas eu quero ver você atingir a iluminação aqui, ao meio ao caos. Tem um negócio muito legal, só para a gente ir finalizando, porque daqui a 5 minutos cai a live e o Insta trava e não tem choro. Claro. Eu vi uma passagem muito legal, que tem um monte de lápis, né? Cada um uns apontados, outros quebrados, e tinha um lápis perfeitinho, assim. E aí tinha escrito assim, falando que é muito fácil ser perfeito quando não se faz nada. Então é muito fácil ser iluminado se o seu alecrim dourado lá no campo, né? O negócio é ser o iluminado aqui, no meio da família ainda, que é mais complicado ainda. Exatamente. Então, vamos só repassar o que a gente aprendeu hoje. A questão da solidão, de estar imerso nas pessoas, de estar imerso, por exemplo, numa casa cheia de familiares e a gente não comunicar com eles. Então, a sua sugestão, o que a gente fazer é conversar mais com essas pessoas, largar um pouco do digital, sair um pouco do online, buscar conhecimento, buscar um estudo, buscar fazer algo para a gente não ficar frustrado vendo as pessoas ser felizes. A gente não também dar uma moderada nisso, não levar tanto a questão do palco dos outros com o nosso bastidor. O que mais que a gente pode levar de missão aí hoje? Então, outra questão também que a gente precisa estar pensando
é essa questão que você disse também, né? A se conhecer. Legal. O quanto você está ciente que você está ansioso, ciente que você está isolado, ciente que você não escuta o seu parceiro, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, né? Porque sentar numa mesa e dialogar significa que uma pessoa está falando e as outras pessoas estão ouvindo. E aí, quando essa terminar, alguém se levanta e fala também. Então, a gente precisa se perceber nisso, né? Que é uma prática. E, cada vez mais, fazer uma meditação, fazer uma viagem para dentro. Porque, como você disse, da felicidade, da plenitude, a gente precisa chegar na felicidade plena. Essa felicidade plena, que é indiferente se você está alegre ou triste, porque a felicidade, para mim, ela é plenitude. Né? Eu sou feliz mesmo perdendo a minha mãe. Eu vou saber lidar com isso. Então, o que a gente precisa para chegar a isso não é da noite para o dia, não é meditando uma vez somente, a cada semana. É um processo, né? É um processo. É uma academia para você ficar bem fisiculturista. Perfeito. Então, ó, Léo, gratidão por ter aceito o convite, gratidão por estar aqui para falar um pouco mais sobre essa cultura tão rica, né? Para falar um pouco mais sobre solidão, sobre a cultura do budismo. Então, gratidão. Agora falta 2 minutos para as 8. Às 21 horas a gente vai estar em outra live falando sobre chakras. Amanhã eu vou estar junto com a Ana falando sobre a espiritualidade nos tempos de crise. Então, a gente está bem completo. Então, espero, Léo, que vocês estejam com a gente também às 21 aí amanhã. E qualquer oportunidade que tiver, as outras oportunidades, vou te chamar. A gente fica em aberto aí. E gratidão a todos vocês que permaneceram com a gente. Essa live, ela vai para o YouTube, eu vou subir ela tudo no YouTube. Aí eu vou postar o link nas redes sociais, a gente vai ficar salva. Então... Obrigado, eu que agradeço. E, pessoal, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem falar comigo, me segue lá no Instagram e a gente vai se falando por direct, enfim. Então, com certeza. Tá? Isso que eu esqueci até de falar. Para seguir o Léo, para nos seguir. Isso. E qualquer dúvida, qualquer coisa que não entendeu, que ficou meio confuso, pode mandar no direct pra gente. Exatamente. Estamos juntos, viu? Então, muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Então, até as 21. Tchau.